Comemora, torcedor santista, o Santos está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro e com direito a título, hein? O pesadelo que foi a Série B no ano de 2024 acabou. E agora o que resta é olhar para o ano que vem, se projetar e começar a planejar o ano de 2025. E nesse vídeo de hoje eu vou dar minhas opiniões tanto quanto a essa Série B do Santos e quanto ao planejamento que o clube ele está fazendo para 2025, das minhas expectativas para o campeonato do ano que vem e falar das coisas que o Santos ele tem que mudar urgentemente. Bem, meus queridos, acabou que aqui no canal eu não comentei nada dessa campanha do Santos na Série B, porque, cara, é aquilo, eu gostaria de ter comentado, de ter feito vídeo sobre o Santos, eu adoraria, cara, é um dos gigantescos clubes aqui do futebol brasileiro, é um dos titãs que a gente tem, e é óbvio que eu gostaria de cobrir o Santos aqui no canal, porém, cara, acaba que por uma questão realmente de como o YouTube funciona, né, pela questão das views e tudo mais, eu não pude abordar o Santos, porque, cara, a Série B ela tem uma visibilidade muito menor, até quando um titã desses, que é o Santos, ele tá jogando ela. Então, acabou que eu não comentei muito dessa campanha do Santos. Então eu gostaria de dividir esse vídeo aqui em 3 tópicos. O primeiro que eu vou basicamente destrinchar esse ano de 2024, né, dar as minhas opiniões sobre o trabalho que foi feito e sobre essa Série B, tudo que passou e tudo mais. O segundo bloco que eu vou fazer basicamente as minhas projeções quanto ao ano que vem do Santos, né, o 2025. E o terceiro bloco, cara, refletir um pouquinho sobre essa lição que foi a Série B de 2024 para o Santos. Então bem, sem mais delongas, né, vamos para essa pequena análise. Eu não vou negar, eu não acompanhei 100% dos jogos do Santos nesta Série B. Porém, eu acompanhei a imprensa santista desde o início da Série B até o final agora com o Santos sendo decretado campeão. E bem, gente, a gente tem que dizer que o objetivo do Santos foi concluído. Subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro, sendo campeão, né? No último sábado a gente teve um confronto em que o Novo Horizontino ele acabou empatando com o Operário. Então agora o clube do Novo Horizonte ele não alcança o Santos, então naturalmente o Santos ele está decretado, né, o campeão da Série B. E bem, como eu disse, o objetivo foi concluído. Você subiu com uma certa margem, né, com uma certa tranquilidade, se a gente pode colocar assim entre algumas aspas, porque durante o campeonato inteiro não foi toda essa paz. Então o objetivo em si, ele foi concluído. O Santos, ele conseguiu subir para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Passou esse pesadelo. Mas a gente tem que fazer uma análise, cara, quanto ao trabalho. Gente, o técnico Fábio Carilli, né, ele foi contratado no início do ano, fez um bom Paulistão, assim como todo o elenco do Santos chegando na final e perdendo para o Palmeiras o jogo da volta, né, o Santos ele ainda ganhou jogando na Vila. Porém, depois desse excelente Paulista que deixava uma expectativa muito boa no torcedor santista, né? Porque, cara, se o Santos aí chegou na final do Campeonato Paulista, pô, vai nadar de braçada no Campeonato Brasileiro da Série B, né? E não foi bem isso. O trabalho do Fábio Carilli não foi muito bom. Foi um trabalho que mostrou um esgotamento gigantesco do Carilli, talvez como técnico, que protagonizou algumas frases, cara, que vão virar históricas daqui a um tempo, que é: eu me orgulho deste time só ter um estilo de jogo, o que no futebol moderno você soltar uma frase dessas numa coletiva após jogo é uma vergonha gigantesca. Se fala de um desempenho muito abaixo de muitos jogadores, né? Algumas contratações estranhas, como é o caso, por exemplo, do Patrick, que veio, se eu não me engano, do São Paulo, do Atlético Mineiro, recebendo uma bolada e bem, mal jogou nessa campanha do acesso. É uma campanha marcada por muitos altos e baixos, com alguns jogadores que foram essenciais para esse acesso, como foi o caso do Gil, né, que conseguiu encontrar o seu bom futebol após alguns anos ruins vestindo a camisa do Corinthians, o Guilherme, que veio do Fortaleza e foi essencial para esse acesso, Juliano numa proporção um pouquinho menor e por aí vai. Você tem esses pontos positivos, assim como algumas sequências positivas, como é a atual do Santos, que está numa sequência de 4 vitórias seguidas que contribuíram para o time ele confirmar a conquista desse título e do acesso. Porém, também é marcado por alguns baixos, muito baixos. Por exemplo, no jogo que seria do acesso, né, na penúltima partida do Santos em casa contra o Vila Nova, um bate-boca do presidente com alguns torcedores, contratações suspeitas no mínimo, né, algumas renovações automáticas de contrato que estão revoltando a torcida, como é o caso, por exemplo, de jogadores que chegaram com 1 ano de contrato, Gil, Juliano, Guilherme e muitos outros. Contratações essas que foram elogiadas justamente por esse tempo de contrato, conseguir trazer jogadores acima da média para a Série B e só por 1 ano de contrato. O presidente Marcelo Teixeira foi muito elogiado por isso, principalmente no início do ano. Porém, mais para o final dessa campanha, mais para o final do ano, a gente foi percebendo os esquemas que foram feitos, com renovações automáticas para muitos desses nomes. Jogadores que muitas vezes também não renderam o esperado, não colaboraram tanto assim para o acesso do Santos e vão ganhar um contrato de brinde para a Série A do ano que vem. É uma campanha muito turbulenta, é uma campanha, como eu disse, cheia de altos e baixos. Porém que, sendo bem sincero, pouco importa se ela parar em 2024. Porque o objetivo, como eu disse lá no início, foi concluído. O Santos subiu sendo campeão. E agora eu tenho que entrar pro segundo bloco. Sabe isso que eu acabei de falar, de ser um ano aceitável esse 2024 turbulento, se ele parar, se ele acabar em 2024, isso tem total relação com o ano de 2025 do Santos. Gente, comissão técnica e
90% desse elenco do Santos, na minha modesta opinião, não servem para a Série A. Se o Santos ir com este mesmo elenco para o ano que vem, vai brigar até a última rodada para não ser rebaixado, a não ser que aconteça algum milagre, a não ser que chegue um técnico que faça um excelentíssimo trabalho com um pouco de qualidade técnica que esse elenco do Santos tem. Você tem alguns respiros, como eu disse, o Gil, que pelo jeito já não vai continuar pro ano que vem, o que pro Santos é um decréscimo gigantesco. O Juliano, que quando tá em campo, auxilia, mas nem sempre tá em campo porque tá lesionado geralmente. O Otero, que eu acabei esquecendo de citar anteriormente, que foi também importantíssimo nessa campanha de acesso, é um respiro técnico, principalmente nas bolas paradas. O Guilherme, o João Paulo, que deve voltar, e por aí vai. Você tem algumas poucas peças que, na minha opinião, podem continuar para o ano de 2025. Porém, a maioria não pode. O Fábio Carille não pode continuar para o ano de 2025 do Santos, cara. Foi um trabalho que mal deu para a Série B. O objetivo foi concluído? Foi, mas não foi concluído com uma tranquilidade gigantesca. E se manter este trabalho para o ano que vem, mantendo também as mesmas peças, vai sofrer bastante para ficar na Série A. Porque este elenco não é qualificado. Pode sim competir bastante, ganhar na raça alguns jogos e ficar na Série A? Pode, tem totais condições disso. Porém, a realidade seria de um time que brigaria ferrenhamente contra o rebaixamento. Para falar de 2025 do Santos, eu tenho que falar que tem alguns investimentos que pelo jeito aconteceram no clube. Alguns jogadores que retornarão talvez à Vila, como é o caso do Neymar, que saiu hoje uma notícia que ele tá muito bem encaminhado para rescindir o contrato dele com o Al Hilal, um assunto que eu já abordei aqui no canal, e assinar com o Santos no início de 2025. Você pode ter voltas de nomes importantes, como é o caso de Danilo, lateral que tá na Juventus, o Ganso, que tá no Fluminense, o Gabigol, que sabe-se lá onde vai parar, né? Pelo jeito ia parar no Cruzeiro, mas agora pode parar no Santos. Você tem alguns nomes interessantes que podem reforçar esse elenco e ajudar nessa luta contra o rebaixamento. Porém, se a estrutura, se o esqueleto ser o mesmo de 2024, o Santista não vai ter um 2025 tranquilo. O Santista vai ter um 2025 fazendo conta atrás de conta, utilizando minuciosamente o simulador do Brasileirão que o GE disponibiliza para ver se ele vai ser rebaixado ou não, para ver quais jogos o Santos pode ganhar e quais ele com certeza vai perder. É aquilo que eu falei, se o 2024 do Santos ele acabar em dezembro de 2024 e de janeiro pra frente for um Santos com outra proposta, com outro planejamento totalmente diferente, eu acho que esse 2024 pouco importa. Porém, se o 2024 afetar diretamente o 2025, com jogadores que não são de qualidade para estar no Santos continuando na equipe, o time ele não vai ter um bom 2025. Tem que começar essa reformulação, esse planejamento para 2025 agora. Já tá com o título e já tá com o acesso garantido. O Santos não disputa mais nada nesses últimos 2 jogos da Série B. O que eu faria? Eu mandaria embora o Carille, eu mandaria embora jogadores que não prestam para esse elenco, Patrick, Serginho, dentre outros, e começaria essa reformulação. Tem que começar para ontem. O Brasileiro de 2025 vai começar em março, depois de todo aquele imbróglio, toda aquela bagunça que o Edinaldo Rodrigues fez com o calendário de 2025. Então o Santos ele tem que se atentar. O Paulistão vai bater ali na primeira semana de janeiro. Tem pouquíssimo tempo, um pouco mais de 2 meses. Tem que começar para ontem, presidente Marcelo Teixeira. Tem que começar a reformular. Porque assim, o 2025 do Santista, ele pode ser mais tranquilo. Pode ser um 2025 de se estabelecer de vez na Série A e depois começar a fazer uma gestão mais responsável e tentar recuperar esse clube, cara, que é um ativo enorme pro futebol brasileiro. Eu torço para um rival do Santos, mas eu quero ver o Santos bem, porque o Santos bem significa que o Corinthians vai estar bem, significa que o Palmeiras vai estar bem, o São Paulo, o Flamengo, traz mais audiência. Gente, é o time do Pelé. O Santos é uma marca gigantesca. E o Santos, para o bem do futebol brasileiro, é bom que ele seja na Série A. Atrai mais cota televisiva, atrai mais audiência e tudo mais. Pode atrair o Neymar no ano que vem. Olha o peso desse clube. Então, é importante que o Santos esteja bem cuidado. E é importante que o Santos também esteja bem. E para isso acontecer, tem que começar a olhar o 2025 sem contar com quase nada do 2024. E para finalizar esse vídeo, cara, eu acho que o Santos, ele propõe uma reflexão muito boa pro futebol brasileiro. Gente, olha o que o ex-presidente do Santos, o Andrés Henrique Rueda da Silva, ele fez com uma marca desse tamanho, que é o Santos. Rebaixou, manchou para sempre a história do Santos Futebol Clube. Eu acho que a gente tem que começar a tomar algumas medidas no futebol brasileiro para evitar que um sujeito ele acabe com uma instituição centenária. Que um Rueda, que um André Sanches, que um Eurico Miranda, esses dirigentes em somente um mandato, nos 3 anos que eles ficam no poder dessas instituições, tomando as decisões, escolhendo os caminhos que esses clubes irão rumar, esses caras eles não podem ter o poder para acabar com essa instituição, gente. O futebol brasileiro ele tem que começar a impor limites, ele tem que começar a se precaver a dirigentes inconsequentes, incompetentes que assumem o comando dos clubes.
Esses sujeitos, eles não podem deixar um Vasco na situação dramática que ele tá hoje, um Corinthians com essa dívida enorme que ele tem hoje, um Santos manchando essa história centenária, colocando esse clube na Série B por um ano. Esses sujeitos, um indivíduo somente, ele não pode ter todo esse poder, gente. No futebol brasileiro, a gente não tem mecanismos de proteção à instituição que no futebol europeu, no futebol internacional existem. Lá é muito difícil você ver um clube, num período de 3 anos, quebrar, ser completamente destruído. Porque lá você tem algumas trancas, você tem dificultadores. E a gente tem que começar a colocar isso no futebol brasileiro. É inacreditável um time que há 4 anos atrás estava numa final de Libertadores, agora ter disputado uma Série B. Por quê? Por conta de um dirigente inconsequente. Esses sujeitos, eles têm que começar a ser punidos. Eles não podem deixar esses clubes nessa situação miserável e só sair andando. Só seguir com a vida deles. O Rueda hoje, ele tá tranquilo na casa dele, não sei onde, São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Bahia, não importa. E o Santos, ele acabou de passar por uma Série B. O André Sanches, ele deixou o Corinthians com mais de 2 bilhões de dívidas. E hoje ele tá tranquilo numa chácara dele em São Paulo. A gente tem que parar de punir somente o CNPJ, somente o clube, e tem que começar a punir o CPF. A gente tem que criar mecanismos. A CBF, ela tem que começar a agir em situações como essa. Porém não vai agir. A CBF, ela é liderada por pessoas que não se preocupam com o futebol, se preocupam com a politicagem. Então, se para a CBF for bom o Corinthians gastar 2 bilhões em uma janela só, se endividar pra caramba, cagar para o seu futuro, queimar os seus próximos 5, 6 anos, porém em troca ganhar um craque mundial por 2 anos, a CBF ela vai escolher isso. A CBF ela não tá se importando com os seus clubes. Assim como esses dirigentes não estão se preocupando com seus clubes. A CBF e esses dirigentes se preocupam com eles mesmos. E eu acho que tem que começar a partir das torcidas dos clubes, tentar mudar esse cenário. Porque um sujeito desses, em um pequeníssimo período de tempo, por exemplo, de 3, 4 anos, poder acabar com essa instituição, poder colocar o futuro dela em risco, poder manchar a sua história, isso não pode acontecer. Isso não pode ser normalizado como é hoje em dia. A gente tem que começar a refletir quanto a isso. Isso aqui não é uma reflexão somente para o Santos, mas é para o futebol brasileiro inteiro. Esses dirigentes estão presentes em todos os clubes. O que é raro hoje é um dirigente competente, como é, por exemplo, o Marcelo Paes no Fortaleza. A gente tem que começar a abrir o olho, a gente tem que começar a lutar contra isso. Porque ontem foi o Santos, ontem foi o Corinthians, ontem foi o Vasco. Amanhã pode ser o seu clube. Então, mas é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, e até o vídeo de amanhã.